Bem, gente, boa tarde. Eu queria agradecer ao Isaías aí por esse convite. Esse projeto aí é de extrema importância, né, para o Banco Central. Nós já estamos envolvidos com ele já há alguns anos e é um projeto que deve trazer grandes impactos e mudanças profundas no mercado que literalmente movimenta trilhões de reais anualmente, tá? E eu acho que cada vez mais é importante o Banco Central se aproximar, de fato, das empresas da economia real. Em geral, o Banco Central lida mais com o sistema financeiro, né? Mas é um projeto que impacta, né, as empresas da economia real, e essa proximidade, esse tipo de evento, né, a gente está se colocando cada vez mais à disposição, né, para justamente aproximar esse diálogo, né, e a gente vai ver, mas eu vou, obviamente, me colocar até à disposição, né, vou dar meu e-mail para que, eventualmente, depois, né, da apresentação, caso queiram tirar mais dúvidas, né, a gente está à disposição para levar à frente esse projeto. Tá? Então, ecossistema de duplicados escriturais. Tá? Eu tinha colocado inicialmente o título da apresentação só duplicados escriturais, mas eu achei que não fazia muito jus, né, ao que é isso daí, né? Porque duplicata é uma coisa meio anacrônica, né? E não dá uma dimensão do estado da arte, né, que esse projeto vai trazer em termos de funcionamento do mercado financeiro, da tubulação do mercado financeiro. Tá? Então, eu vou dar um pequeno histórico do projeto. Em seguida, eu vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar. Tá? Eu até fiquei na dúvida se colocava um diagrama, né? Mas eu achei que é importante, ainda que traga algum tipo de complexidade, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Tá? Vou falar um pouco dos cronogramas, tá? Com a ressalva de que muitas coisas são previsões, tá? Podem eventualmente não se concretizar. Em seguida, eu vou dar as principais conclusões. Tá? Bem, duplicata é um título de crédito criado pela Lei 5474 de 1968. Tá? Ele derivou um pouco da letra de câmbio, né, e foi um título que foi criado para dar mais flexibilidade, né, para a negociação de recebíveis mercantis. Então, a duplicata nada mais é do que a duplicação da fatura, né, de forma a permitir, né, que o cedente, o fornecedor, pudesse eventualmente negociar esse título para obter financiamento. Tá? O que aconteceu? Esse título, né, o que especifica a lei, ele é um título cartular. Cartular é papel. Tá? Então, ele tem que ser criado e negociado em papel. Tá? E, obviamente, que o sistema financeiro evoluiu. Há muito tempo, o sistema financeiro não é mais um sistema financeiro que funciona, né, pelo menos no grosso de suas negociações, por meio de papel. Tá? E ele vai se adaptando. Tá? E, na prática, então, a duplicata ela deixou de ser utilizada e foi sendo substituída por outras formas, né, que tentavam replicar o que seria o título de crédito, mas, no fundo, não é, de fato, a duplicata. Tá? Citando, por exemplo, né, é muito comum você ver a negociação desses recebíveis mercantis sendo feitas pelo instrumento de pagamento, né, que alguns sacados utilizam para pagar, né, as suas compras, né, juntamente com uma nota fiscal, né, você junta o boleto com a nota fiscal e você tem, né, foi criada até jurisprudência que aquilo lá se tornou, né, o mecanismo de negociar esses tipos de recebíveis, tá? Mas isso aí criou várias dores para financiadores, para fornecedores, para sacados. Tá? Simetria de informação, por quê? Como o recebível ficou associado a um instrumento de pagamento, em geral, você tinha quase um monopólio da instituição emissora do instrumento, no caso o boleto, em relação à negociação desses ativos. Então, de certa forma, o cedente ficava restrito àquela fonte de financiamento. Tá? Insegurança legal. Aí eu estou vendo um pouco sobre a ótica do financiador. Né? Então, não havia exatamente como, né, um financiador indicar que ele passou a ser o proprietário, né, daquela duplicata, né, representada por boletos e notas fiscais, e, eventualmente, tem que recorrer até a cartórios, né, para fazer um gravame sobre aqueles títulos, que é custoso, né, e mais difícil e mais moroso. Tá?
risco de dupla negociação, né? Não estava muito claro se aquela duplicata era aquele boleto, né? Ou então aquele recebível ele é único, tá? Então havia sempre a dúvida, né, se aquele mesmo recebível, né, não teria se gerar dois boletos e estariam sendo negociados, tá? Insegurança de pagamentos, tá? Aí eu falo tanto do ponto de vista do financiador, que não sabia, né? Ele não tinha certeza que no momento que o sacado fosse pagar, se o sacado iria pagar para ele. Comprou o título do cedente, tá? E do ponto de vista do sacado também, né? Porque há uma insegurança do sacado de pagar correto, né? Mas, ao mesmo tempo, ele entende que a maneira mais segura é pagar para o cedente, tá? Independentemente de ter havido ou não uma negociação com aquele recebível. Tá? Então, são várias dores, né, que existem, né, ainda nesse modelo de negociação, né, por meio de algo que, de fato, não é o título de crédito original que foi criado. E aí entra o BC. Tá? Então, por que o BC está entrando? A gente tem um planejamento estratégico, a agenda BC Hash, está lá no site do Banco Central, em vários pilares, né? Nesse caso, o pilar de competitividade e inovação, que fala da digitalização de títulos de crédito. Tá? Por quê? Né? Porque boa parte desses títulos eles são muito utilizados no mercado financeiro. Como eu disse, o mercado de recebíveis mercantis gira trilhões, 10 trilhões, tem números até de 20 trilhões de reais anuais, né, que são nem tudo é negociado, mas se você pegar 20, 30%, você ainda tem trilhões de reais sendo negociados anualmente, tá? E é óbvio que o sistema financeiro é uma grande fonte de financiamento. E é óbvio que acaba, né, por tabela, tendo uma preocupação do Banco Central de fortalecer esse instrumento, né, esse título, né, que naturalmente acaba fortalecendo, né, e melhorando a eficiência do funcionamento do mercado financeiro. Tá? Então veio a Lei 13.775. Tá? Essa lei ela possibilitou a emissão da nossa famosa duplicata escritural. Então, só para esclarecer, quando a gente pensa em escritural, a gente está pensando numa base digital. Então, deixou de ser uma emissão em papel e passou a ser uma emissão de forma digital. Tá? Mas a gente vai perceber que é muito mais do que simplesmente mudar, né, o formato, tá, de papel para digital. Né? Por isso que eu coloquei esse nome de ecossistema, tá? Porque as transformações são profundas. Tá? Essa lei define, tá, que então é um diploma legal que define que a emissão dessas duplicatas nesse formato digital se dará por sistemas de escrituração. Então, sistemas informáticos operados por empresas, né, autorizado, no caso, pelo Banco Central do Brasil. Então, a própria lei, acho que foi por um decreto, que delegou ao Banco Central a competência, né, para regular e autorizar esses sistemas de escrituração, tá, da duplicata escritural. Então, é dessa forma que o Banco Central entrou nessa história. Então, foi editada duas regulamentações. A gente tem uma resolução CMN 4815, que ela dá os contornos de como as instituições financeiras devem atuar nesse mercado de recebíveis mercantis. E é ela que a gente vai ver lá mais na frente, que é ela que define que, em alguns momentos, a partir de certas datas, os bancos deverão operar por meio de duplicata escritural quando quiserem negociar, né, os recebíveis mercantis. E tem a resolução BCB 339, que regulamenta o funcionamento do sistema de escrituração. Então, ele também especifica que funcionalidades esses sistemas devem ser, como é o processo de autorização. Ele fala um pouco da interoperabilidade entre os sistemas, porque podem ser mais de um. Então, a gente vai ver mais ou menos como isso vai funcionar. Tá? Então, é basicamente isso que o Banco Central fez nesse... Obviamente, um normativo é do CMN, não é do Banco Central. Né? O Banco Central é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, e mais o presidente do Banco Central, que aprovam essa resolução. Já a resolução BCB é a diretoria colegiada do Banco Central. Quais os benefícios esperados? Eu vou colocar agora os benefícios, né, para quando a gente for discutir mais ou menos como vai funcionar, para a gente tentar fazer um depara, né, para identificar como a solução que foi construída, né, ela vai eventualmente alcançar esses objetivos. Tá?
Level Playing Field, né? A gente queria dar... quando a gente falou de digitalizar a duplicata, a gente está falando de modernizar o instrumento. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, não é simplesmente transformar de cartular, de papel, para digital. Ele tem que se tornar um instrumento mais eficiente, mais seguro. Tá? Então, a gente queria alcançar esse objetivo, tá? De empoderar o cedente, de facilitar que ele consiga compartilhar as informações dos seus recebíveis, né, com as instituições financeiras, com as instituições do mercado de capitais, que ele entender, né, que é pertinentes, né, com as quais ele gostaria de negociar. Tá? Então, a ideia é de que ele é o dono dos dados. Tá? É uma ideia muito semelhante ao que a gente vê no Open Finance. Tá? Segurança legal. Tá? Então, a gente vai ter verificações que vão tentar evitar, por exemplo, a duplicidade dessas duplicatas. A gente vai ter um sistema onde os financiadores vão conseguir colocar ônus e gravames sobre aqueles títulos que eles compraram. Tá? O que evita que terceiros, eventualmente, possam alegar que não sabiam que aqueles títulos já tinham sendo vendidos, que isso aí pode ocorrer hoje. Tá? Fluxo de liquidação adaptável. Então, a gente vai ver um pouco de como vai funcionar, como a gente vai tentar dar mais certeza que, uma vez que o financiador compre uma determinada duplicata escritural, no momento que o sacado pagar, aquele fluxo financeiro vai para o financiador que de fato, é o titular da duplicata. Tá? Então, isso é bom para o financiador, né, e também é bom para o sacado, né, que ele vai pagar, né, é mais certo que ele vai pagar certo, né, aquele título que ele deve. Tá? Então, eu vou tentar resgatar um pouquinho isso aí, na medida que eu tente explicar aqui mais ou menos como vai funcionar, tá, o sistema. Então, assim, eu tentei simplificar o máximo possível, não se assustem muito. Tá? Depois eu vou ficar aí para o happy hour, se vocês quiserem tirar dúvidas, né, acho que vai ter um momento aí que a gente vai responder algumas perguntas, mas eu tentei simplificar mais ou menos. Obviamente que está cheio de detalhes que não estão mostrados aqui. Tá? Mas só seguindo aqui, obviamente tudo começa com uma venda, né? Você tem lá o fornecedor, o sacador, vendendo para o comprador, pagador, sacado. Tá? Então, tudo se inicia dessa forma. O sacador ele vai ter contratado uma dessas empresas que tem um sistema de escrituração. É como se esse sistema passasse a cuidar desse livro de duplicatas do sacador. Tá? Então, ele vai solicitar a emissão daquela duplicata referente à venda. Junto com ela, né, vai enviar a nota fiscal eletrônica. Aí tem um detalhe que eu não quis, para não ficar muito poluída a apresentação, né, porque os próprios sistemas de escrituração já estão procurando conexões automáticas com os emissores, principalmente de nota fiscal eletrônica. Tá? Não é um processo que vai levar algum tempo para ser, digamos assim, finalizado, né? Mas a ideia é que cada vez mais a coisa seja automática. Né? Os próprios escrituradores, com autorização do sacador, ele consiga puxar a nota fiscal eletrônica, né, para juntar, então, com a duplicata. Porque a duplicata ela não precisa da nota fiscal eletrônica para ser emitida. Tá? Pela lei, ela só precisa da fatura. Mas é óbvio que uma duplicata que tem o lastro de uma nota fiscal eletrônica ela é muito mais valiosa para negociação. Tá? Mas, do ponto de vista legal, de fato, ela só precisa da fatura. Tá? Então, houve a emissão da nota fiscal. Eu coloquei aí 3 sistemas de escrituração de propósito, tá? Porque você percebe que o fornecedor está conectado ao sistema que está no canto inferior esquerdo. Né? E ele quer negociar essa duplicata. Ele quer negociar com uma instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais. Mas antes disso tem um aceite. Tá? Então, obviamente, a duplicata ela tem um instituto do aceite. Tá? Isso é uma coisa que está lá na lei do próprio título. Tá? Então, como eu disse, eu quis colocar 3 sistemas separados e coloquei cada um dos nossos agentes conectados a um sistema separado, tá? Para vocês entenderem o que é essa interoperabilidade. Então, houve a venda mercantil, foi emitida foi emitida uma duplicata escritural, então ela existe naquele sistema do canto inferior esquerdo, existe digitalmente, de fato e legalmente. Tá? E aí o sacado ele quer
saber, né? Quer saber quais as duplicatas foram emitidas contra ele. Só que o sacado está conectado àquele sistema de cima. Então você tem interoperabilidade, que é a conversa entre esses sistemas para compartilhar informações. Então o sacado ele vai conseguir visualizar aquela duplicata que está naquele outro sistema, tá? E vai conseguir dar o aceite, tudo por meio do sistema com o qual ele está conectado. Tá? Então não precisa se conectar necessariamente ao mesmo sistema onde está a duplicata. Então o sacado olhou, reconheceu aquela dívida e deu um aceite digital. Ele pode dar um aceite, ele pode fazer uma anotação comercial. Se ele não quiser dar um aceite, ele pode ir lá e dar uma anotação comercial dizendo que não, isso aqui eu não reconheço por causa disso, disso, disso. Os sistemas de escrituração têm que estar preparados para capturar essas informações. Tá? Uma vez dado aceito, ela foi negociada. Então, novamente, a instituição financeira eventualmente está conectada a esse sistema de escrituração no canto inferior direito. Como eu disse, a Interop também resolve isso. Tá? Então, esse sistema de esse financiador, ele consegue também ver aquela duplicata, tá? Que está lá naquele sistema de escrituração, né, no canto inferior esquerdo. Tá? Então, ele consegue visualizar e ele pode mandar um contrato para ser registrado, né, também tudo por meio do sistema com o qual ele está conectado. Tá? Então, é por meio da Interop que as coisas funcionam. Tá? Tudo bem. Aí negociou. Então, lembrando, se está negociada, essa duplicata não é mais do sacador. Né? Ele cedeu aquilo lá, agora é da instituição financeira. Então, está na hora de pagar. O comprador, o sacado, vai pagar. Aí é outra funcionalidade que está sendo criada, que são instrumentos inteligentes. Boleto dinâmico, já tem uma norma específica e a gente está trabalhando, né, eventualmente no PIX, né, não sei se o nome seria PIX dinâmico, né, o boleto é o boleto dinâmico, de fato, o PIX, mas basicamente é a situação em que o instrumento de pagamento, né, seja PIX, seja boleto, ele vai ser associado a duplicata. Então, quando o sacado pagar, aquele boleto que está associado àquela duplicata, né, quando ele efetuar o pagamento, o próprio sistema do PIX, o próprio sistema do boleto, vai perguntar para o escriturador quem é o dono daquela duplicata. Tá? Aí o escriturador vai falar, não, é a instituição financeira tal que comprou. Aí ele avisa, então o sacado paga, o sistema faz essa consulta, vê quem é o titular daquela duplicata e direciona o recurso diretamente para a instituição financeira. Então a gente resolve a questão da divulgação de informação, porque as duplicatas estão todas nesse sistema e o financiador tem acesso a essas informações desde que é autorizado pelo dono da informação, que é o sacador. Tá? A gente resolve a questão do fluxo financeiro, né, por meio desses instrumentos inteligentes, e a gente fortalece o instrumento, né, principalmente porque toda a parte de aceite ela vai poder ser feita digitalmente. Tá? Lembrando, o sacado precisa se conectar eventualmente a um único sistema de escrituração. Na verdade, não precisa nem se conectar a um sistema de escrituração, porque você pode ter intermediários, né, que podem eventualmente prestar esse serviço para o sacado, que coleta essas informações e permite que ele visualize e faça atos cambiais, né, por meio desse intermediário. Tá? Então, o fornecedor tem a ganhar essa facilidade e liberdade de negociação, e do ponto de vista sacado. No sacado é importantíssimo trazer ele para o ecossistema, né? Porque ele é quem paga. Tá? E ele vai ter que respeitar. Tá? Esse, de fato, é uma mudança que vai trazer mais empoderamento para o fornecedor. Tá? Então, ele tem que se preocupar em respeitar essas negociações. Então, a gente teve uma preocupação, né, de, digamos, tratar com muito carinho o sacado, no que se refere a acolhê-lo, né, dentro desse sistema. Então, eu citei alguns pontos. Tá? Facilidade e gratuidade de acesso à escrituração. A norma proíbe, né, que o sistema de escrituração cobre tarifas do sacado, se ele quer fazer um aceite, se ele quer fazer uma visualização, se ele quer fazer uma anotação comercial. Então, esses serviços não podem ser cobrados pelo sistema de escrituração do sacado. Tá? A gente está criando esses instrumentos inteligentes. Então, o instrumento ele seria associado com a duplicata. Né? Então,
o sacado não precisa se preocupar se a duplicata está com cedente ainda, está com o financiador, está com o FDIC, né? Porque o sistema de escrituração, juntamente com o sistema do boleto ou do PIX, vai cuidar do direcionamento do fluxo. Tá? E, obviamente, a questão de acesso, né, por meio de um único sistema de escrituração, o sacado ele vai conseguir visualizar todas as duplicatas emitidas contra ele, né? Não precisa ficar se conectando a múltiplos sistemas. Né? E a nossa intenção, como eu já tinha dito anteriormente, é que até os bancos possam prestar, né? Não só bancos, terceiros, tem empresas como a V360 possam prestar esse tipo de serviço. Eventualmente, talvez para pequenos, você pode ter no Internet Bank, você tem uma lista lá, aparece lá para ele, né? Pequeno como sacado, como pagador, uma lista lá de duplicatas, ele pode visualizar, dar aceite, verificar de que forma ele deve pagar, entendeu? Então, isso tudo pode ser disponibilizado para o sacado. Tá? Mais ou menos o prazo, assim, minha ressalva aqui, que são estimativas, tá? Mas existe um compromisso muito grande da diretoria colegiada que esse ecossistema comece a funcionar já esse ano. Tá? Eu coloquei novembro, né? Eu tinha colocado até aproximadamente aí, mas não coloquei dezembro muito porque dezembro, em geral, não é o mês muito adequado para você iniciar a operação de sistemas muito complexos. Tá? Mas a intenção de fato, que já se inicie a partir de novembro. Então, até lá, se tem testes que serão feitos. Tá? Se você tem 7 empresas que estão tentando entrar nesse mercado, eu, obviamente, não sei, né, quais são as empresas que vão passar, vão ser aprovadas. Vão haver testes homologatórios de todas as funcionalidades, vai ser contratada uma empresa de auditoria, acho que depois o Fernando pode falar com mais detalhes, para fazer os testes de todas as funcionalidades, que é um sistema complexo. Tá? Uma vez que entre em operação os primeiros sistemas, tem um período de funcionamento mais restrito, né, que aquela interop, né, ela vai entrando gradualmente, né, a gente vai testando, né, testando em produção, de fato, né, aparando as arestas, corrigindo os erros. Tá? E aí, uma vez que a gente faça o faseamento da interop, aí o sistema está em pleno funcionamento e começa uma contagem de tempo. Tá? E de 6 em 6 meses, a gente vai passar a ter grandes sacadores, médios sacadores e pequenos sacadores, a princípio, tendo que vender, usar, fazer a negociação dos seus recebíveis mercantis também por duplicados culturais. Mas veja bem, como isso é feito, tá? Isso é importante. A gente não pode dar comando para a empresa da economia real. A gente, nem o CMN, nem o Banco Central. Tá? O que a gente está colocando aí como grandes sacadores médios e pequenos é aquela resolução que eu citei, que vai dizer o seguinte: a partir de 6 meses após, né, a entrada plena do ecossistema, vocês, bancos, aí a gente está falando de bancos, instituições financeiras, somente poderão negociar recebíveis mercantis por meio de duplicados escriturais. É isso que o CMN está falando. Tá? Depois de 6 meses, a gente fala, agora, médios sacadores. Aí na resolução tem os critérios do que é grande, médio e pequeno. Aí, bancos, vocês só vão poder negociar recebíveis mercantis, né, incorporados, né, representados por meio de duplicados escriturais. E depois de 6 meses, aí entra os pequenos. Tá? Então, só para não haver uma confusão de que o Banco Central estaria dando comandos ou regulando a atuação de empresas da economia real. Não é assim. Tá? Então, se você tiver uma empresa, uma grande, uma pequena, uma média, que não use banco, eventualmente ela não vai ser obrigada, né, a contratar, operar por meio, né, um escriturador e emitir duplicado escritural. Tá? Mas mesmo para essas, eu acho que, né, há muitas vantagens. Tá? Então, principais conclusões, já estou encerrando. A duplicado escritural é um instrumento, o uso desse instrumento será inexorável, inevitável. Eu acho que as empresas têm que, de fato, tomar consciência disso. Há um comprometimento. A gente começa com um diploma legal, né, um decreto. A gente tem a regulação do CMN, do Banco Central. E há um comprometimento muito grande da diretoria colegiada para que esse ecossistema entre. Tá?
E qual a ideia? Né? Eu imagino que daqui 2, 3 anos esse mercado será completamente diferente. Né? Diferente em que sentido? Diferente para o fornecedor, porque ele vai ter muito mais facilidade de negociar, divulgar seus recebíveis. Tá? Diferente para o sacado? Sim, porque você imagina uma situação que, por meio de uma conexão, ele vai ter acesso a todas as duplicatas sendo emitidas contra ele, ele vai ter um instrumento por meio do qual ele poderá pagar essas duplicatas e ter certeza que o fluxo financeiro vai para quem de direito. Tá? E, obviamente, para o financiador. Tá? O financiador ele será um título muito mais seguro, né? Muito provavelmente associado a um documento fiscal, né? E uma garantia mais segura. O resultado, em geral, é o quê? Diminuição de spread. Tá? Você tem mais competição juntamente com um mecanismo operacional que torna, né, todo o uso desse título de crédito mais eficiente, mais automatizado. Isso, naturalmente, as duas coisas juntas levam para uma redução das taxas. Tá? Então, eu comparo isso daqui... Alô? Está ouvindo? Eu comparo isso aqui, a gente está criando uma espécie de... assim, um Itaipu do sistema financeiro. Em que sentido? Né? É impactante, é uma infraestrutura, então não tem muita publicidade, tá? Mas é extremamente impactante, né? Vai ajudar muito o bom funcionamento do sistema financeiro, a competição, a correta alocação de recursos, né? que é uma das funções do sistema financeiro. Tá? E com isso, obviamente, a gente espera, né, que você tenha redução, né, de taxas de juros. Então, o diabo mora nos detalhes. Por que eu coloquei isso? Né? É para estimular as empresas, os representantes aqui, a levarem isso, né, para os CEOs, porque é importante destacar que a norma do Banco Central, eu acho que está muito bem construída do CMN, no sentido de dar o contorno, as funcionalidades, no sentido de colocar as empresas que vão prestar esse serviço para conversar, tá? Porque elas tiveram que conversar, criaram uma convenção de 300 páginas, padronizar uma série de coisas, inclusive para facilitar a portabilidade, dicionários de domínios, regras de negócio. Tá? Elas, né, obviamente, estão fazendo manuais de fraudes, de prevenção a fraudes, e outros manuais que a gente pediu. Tá? Mas a norma ela não detalha a jornada do cliente. Né? Essa percepção de como vai funcionar, vocês só vão ter no momento que vocês procurarem alguns dos sistemas, já iniciarem essa busca prospectiva, tá? Entenderem, né, como é que vai funcionar, entender os detalhes, como isso eventualmente será integrado, poderá ser integrado, né, na rotina das empresas. Tá? Então, é importante entender que, para vocês terem pleno conhecimento de como vocês vão passar a lidar com a duplicata, vocês precisam se adiantar. Então, a gente tem, para esse ano, a previsão... eu acabei esquecendo de dizer que, para esse ano, a gente tem a entrada em operação do ecossistema, né? Mas é voluntário. Tá? Então, a gente só vai ter aquelas obrigatoriedades dentro daqueles prazos, né, que a gente colocou grande, médio e pequeno. Mas é voluntário, mas eu acho que vocês têm que se adiantar. Né? Os grandes sacados, levem seus fornecedores, tá? Contratem alguma dessas empresas, olhem os manuais, vejam como vai funcionar, vejam como vocês podem integrar, vejam o que cada uma dessas empresas, em que estágio de desenvolvimento elas estão, como elas estão trabalhando com esses softwares de ERPs, que a gente viu aqui, esses principais, como está sendo feita essa integração, como pode ser feita essa integração, né, para vocês poderem se adiantar. Tá? Vou dar aqui, por último, eu só vou mostrar aqui, porque isso que a gente fez, a gente já fez com cartões. Tá? Sabe o EC, o estabelecimento comercial, o lojista, que recebe em 10 vezes lá em crédito? Aquilo também, aquele recebível, também é muito utilizado no sistema financeiro. E foi o primeiro, digamos assim, recebível que o Banco Central atuou e fez uma regulação muito parecida com isso aqui. Então, eu vou mostrar um gráfico que é uma série temporal do Banco Central, pública, tá? Não tem nada aqui
que seja privado, do resultado. Tá? Então, esse aqui, o laranja, é o spread na Selic das operações que utilizam, a gente chama de recebíveis de cartão. Tá? É exatamente aqueles que o lojista vende 10 vezes, aí ele tem lá e pode ir lá e descontar, né, aquele recebimento dele, trazer a valor presente e receber de um banco, né, fazer uma antecipação com a própria credenciadora. Tá? No caso aqui, a gente está falando de operações com instituições financeiras, usando esses recebíveis. Tá? E a linha azul são outras operações, né, de crédito para empresas, e tem algumas linhas que são os marcos regulatórios, né, foram vários marcos regulatórios nesse que a gente chama de ecossistema de cartões. Tá? E a gente observa claramente, né, o efeito que existe, que houve, né, no spread das operações que utilizam, né, recebíveis de cartões vis-à-vis, né, o comportamento das demais operações que utilizam outros tipos de garantias. Né? Bem, não sei se eu fui muito além, mas eu agradeço. Né, eu coloco aqui meu contato, né, estou à disposição, se vocês quiserem entrar em contato, marcar reuniões com o Banco Central. Não sei se dá para atender individualmente cada empresa, mas, de repente, se vocês quiserem acionarem alguma associação de vocês, e quiserem ter mais detalhes, entenderem melhor, a gente está à disposição. Tá? Obrigado. Algumas coisas ficaram na minha mente ali, né? Novembro de 25, inexorável, e a frase em vermelho, né? Que as empresas têm que se adaptar. Então, eu acho que é um recado importante. Como o Ricardo falou, acho que é uma norma muito importante que teve pouca publicidade, né? Então a gente viu, todo dia a gente vê a mídia falando de reforma tributária, mas ninguém falou de duplicado escritural, né? E quem estava aqui no ano passado, a gente falou, né, no ano passado sobre isso, a gente teve uma apresentação sobre, e agora chegou, né? Então acho que tá na hora das empresas se adaptarem. Vai ser difícil, porque é novembro, concorre com reforma, porque, né, provavelmente ninguém aqui separou orçamento para isso. Talvez, né, quem veio aqui no Conexões do ano passado talvez tenha separado, mas, enfim, tirando isso, ninguém deve ter separado orçamento para isso, nem a capacity. Então, acho que vai ser um desafio, mas, enfim, a ideia é que a gente faça juntos também, como o título do evento. Né? Então, começando, né, pelas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Ricardo, falando assim sobre os principais benefícios, né, tangíveis, tanto para o fornecedor quanto para os financiadores. Como é que você vê? Né? Você mostrou aqui a curva de juros. Entendo que, né, um dos principais benefícios, né, desejados pelo Banco Central seja reduzir os juros para os sacadores, né? Ou seja, para os fornecedores nessa operação. Isso, assim, tem algum outro benefício, alguma outra vantagem que o Banco Central está pretendendo com esse movimento? Mas é isso, de fato, né, obviamente que a gente tem esse objetivo, né, princípio de reduzir o spread. Tá? Então, como eu disse, a gente está tentando fazer isso de duas maneiras, usando esse projeto. Uma maneira é você aumentar a competição. Tá? Então, hoje, como eu disse, em geral, o que acontece? Né? Um fornecedor, ele consegue negociar esses recebíveis mercantis desde que o sacado pague boleto. Então, a gente teve visitas lá atrás para empresas em que 40% dos recebíveis dela, era uma fornecedora, não eram pagos via boletos. E ela falava, eu fico meio que travado, eu não consigo. Tá? Então, esse ecossistema ele tem a intenção de destravar, né, um volume de garantias que hoje não estaria disponível. Uma empresa, em geral, não consegue mostrar agenda de boletos, né, de uma IF para outra IF. Então, a gente está desvinculando, né, o ativo, que é a duplicata, do instrumento. Na medida que você desvincule, você criou um sistema onde estão um repositório de informações daquelas duplicatas, você empoderou o fornecedor de permitir que aquelas informações sejam acessadas por qualquer financiador que ele desejar, independentemente daquele financiador ser ou não o emissor do boleto que será eventualmente utilizado. Tá? Então, obviamente que esse é um dos objetivos e tem um lado da estabilidade financeira. Tá?
né? A gente sabe que tem externalidades que podem surgir, a gente vê alguns casos que ocorreram de risco sacado, que na medida que você transforma tudo isso em duplicata, registrada, com associação a documento fiscal, né, num repositório com acesso fácil, né, eu acho que isso também coíbe, né, muitos dos eventos que a gente teve. Então, isso também, ao lado de estabilidade do sistema financeiro, que também, eu diria que é outro objetivo que a gente pretende alcançar, né, com esse projeto. E, bom, falando um pouco do impacto para as empresas, né, acho que tem alguns impactos que a gente vê de cara, né. Uma é, acho que o programa de risco sacado das empresas vai perder um pouco de força, né, porque as empresas, os fornecedores na prática vão poder negociar aquele recebível em qualquer lugar, né, no mercado, não só vão ficar mais presos ao programa de risco sacado, mas mais do que isso, falando para esse público que está aqui, acho que tem alguns processos novos que vão ter que ser criados dentro das empresas, né? Ou seja, as empresas vão ter que ter a publicidade dessa duplicata, ou seja, vão ter que ir na registradora buscar essa duplicata, né? Vão ter que conciliar essa duplicata com o seu contas a pagar, vão ter que se manifestar na registradora para dizer se, né, aquela duplicata é aceitar ou rejeitar aquela duplicata, em função da validade da duplicata, e na liquidação elas vão ter que pagar direto o titular dessa operação, né? Então, assim, são processos novos que hoje não existem nas empresas, e empresas que fazem um volume grande de pagamentos, né, em escala, esse negócio tende a dar trabalho, né? E a primeira reação das empresas que a gente fala é muito de negação, né? Ou seja, não, poxa, mas isso aí não me impacta, porque o meu contrato com o fornecedor veda que ele ceda recebíveis no mercado. Aí você, né, mostra a lei e fala, não, mas você não vai mais poder vedar, né? Não, mas eu vou usar o meu poder de barganha aqui como grande pagador, né, como grande cliente dele, para falar que se ele negociar a duplicata, eu vou trocar o fornecedor, não vou mais usar ele. Não, mas no limite o cara nem vai ter a opção, porque o cara vai tomar um crédito e ele vai ter que dar a duplicata dele em garantia do crédito dele lá no banco. Então, assim, não é nem que ele vai pegar a duplicata e vai antecipar depois. Eventualmente a duplicata dele já vai nascer negociada, né? Então, assim, como é que você está enxergando o Banco Central, as registradoras, aí perguntando para o Fernando primeiro, que está aqui no papel de registradora, como é que vocês estão enxergando essa interação, nessa comunicação com a economia real, com os grandes pagadores do Brasil? Vou começar aqui, Isaías, agradecendo aí a V360 pelo convite e fazendo uma retrospectiva de que quando a Terra era plana, né, nós tínhamos o fornecedor, o banco e o cliente, todos moravam na mesma vila e, portanto, se comunicavam de uma forma muito eficiente, porque o fornecedor pegava o bonde, ia até o banco, apresentava a duplicata, ia no sacado, pegava o aceite, tudo funcionava numa comunicação muito eficiente entre as três partes. Nós fomos para o mundo do boleto, que é um documento unilateral emitido pelo fornecedor, onde o sacado não tem voz, no caso do boleto. O sacado não consegue dizer, discordo desse número, dessa data, tem uma glosa, tem uma outra anotação, porque ele é um documento unilateral com essa característica de que ele é emitido pela parte credora e o devedor não se manifesta. Ao longo dos anos, muitas empresas, inclusive, foram deixando de pagar boletos porque se deparavam com dificuldades operacionais, com uma certa bagunça, ligações de bancos para perguntar se recebeu o boleto, se vai pagar o meu boleto, se recebeu a mercadoria, e, ao mesmo tempo, quando algum desses boletos não era pago, e às vezes por razões devidas, a mercadoria não chegou, foi devolvida, teve algum problema, o que acontecia? Aquilo virava um protesto, uma ação de execução, aí tinha que entrar com uma ação de dano moral, sustação de protesto, ou seja, o pagador se embrulhava numa bagunça e essa operação emprestava um problema para ele e ele não era parte interessada naquilo, porque ele não tomou crédito com ninguém, né, ele não fez nenhuma operação bancária e ele tinha que resolver isso, né, às vezes gastando muito dinheiro para desenroscar um problema que ele não criou. Então, quando nós começamos a desenhar, junto com o Banco Central, a solução para essas grandes dores, né, quando o Banco Central, inclusive, foi falar com as empresas, o que a gente escutava? Né, as empresas, na mesma empresa, você ia falar com quantos a receber, o pessoal achava o boleto muito bom e o pessoal do quantos a pagar achava o boleto muito ruim. E aí a gente começou a pensar, a gente precisa abrir um canal para essas empresas, trazer a voz do pagador para a mesa.
Porque a gente não pode ter um mercado em que a emissão de um título de crédito é feita de forma unilateral. Alguém diz, eu tenho a receber R$1 milhão e vai vencer dia 15. Porque no mundo mercantil ou de serviço, a coisa não funciona assim. Para que isso seja de fato devido, vários fatos têm que ocorrer. A entrega da mercadoria, o serviço tem que ser prestado, tem inúmeros encrencas fiscais, que inclusive a V360 ajuda a resolver, até você de fato dizer, é sim devido, né? E é por isso que a gente previu no modelo desde o início, o Banco Central exigiu disso, inclusive, como o Ricardo citou, na convenção, nos manuais, que nós tivéssemos procedimentos para manifestação dos pagadores que compreendam, sim, a hipótese do aceite. No caso em que você diga, não, isso aqui é incontroverso, eu devo e eu voluntariamente vou confirmar, ou a hipótese da recusa, ou de outra oponibilidade que decorra de algum tipo de divergência comercial, do tipo, a mercadoria atrasou, o valor, eu fiz uma campanha, fiz uma promoção, eu tenho que fazer uma redução, tem um abatimento, tudo isso poder ser feito pelo canal do pagador, do sacado, junto a esse ecossistema. Então, como o Ricardo comentou, os sacados, ou no papel de sacado, já que todas as empresas, em geral, são as duas coisas, no papel de sacado, todos aqui podem interagir com esse ecossistema, não só para tomar conhecimento do que foi emitido, o que já é bom, porque hoje tem coisa que é emitida contra a empresa que ela nem sabe, né? Ela só vai saber quando dá problema. Você vai saber de tudo que foi emitido e você vai poder olhar para cada uma daquelas informações e também reagir sistemicamente para dizer se você, de fato, confirma ou não. Um pouco da experiência que a gente tem no documento fiscal eletrônico também, né? A ciência, a operação não realizada e outros eventos que a gente tem hoje tipificados nos documentos fiscais eletrônicos, inspirados também nesse modelo, a gente trouxe, obviamente, que com outra tabela de situações para o mundo das duplicatas, para trazer também o sacado para a mesa e a voz do pagador também ser levada à anotação no sistema. Porque se amanhã ou depois alguém tira um extrato desse sistema e fala, mas espera aí, o que a gente vai levar a juízo? Né? É a informação unilateral declarada pelo fornecedor? Não, ela já vai estar sensibilizada pelas alterações realizadas pelo canal do pagador do sacado, que vai trazer novidades ali do tipo recusa, devolver a mercadoria, ou redução do valor em função de um abatimento, o prazo foi prorrogado. Então, tudo isso foi previsto no modelo. E acho que isso é uma boa notícia, que hoje isso acontece sem que o sacado tenha a oportunidade de se manifestar, e como eu mencionei, no fim trazendo muito custo operacional para quem não é parte interessada no financiamento concedido, né, uma vez que ele é benefício para o fornecedor. Passando a palavra aqui para o Ricardo. Eu não teria nem muito a acrescentar, porque, como eu disse, toda a questão vai para a jornada do cliente, né? Então, de fato, o Banco Central exigiu certas funcionalidades. A questão do se você vai ser um escriturador de duplicata, você tem que atender, né, os dispositivos legais que caracterizam a duplicata. Então, a duplicata tem um aceite, tem uma anotação comercial. Então, qualquer escriturador que se aventure, né, a escriturar uma duplicata, ele tem que oferecer tanto ao cedente quanto ao sacado, né, os mecanismos para que ele possa exercer o seu direito, que advém da própria como disse, da própria lei da duplicata, tá? E só complementando que esse ecossistema é como se fosse uma plataforma de risco sacado nacional, tá? Democrática, porque não precisa ser um sacado enorme para ter essa plataforma, você pode ter um sacado pequeno que vai ter essa plataforma e com a participação de qualquer financiador, FDIC, instituição financeira, que eventualmente venham, né, a se conectar no ecossistema. Tá? Fazendo uma analogia, acho que uma boa analogia também é a própria Cefaz, né? Acho que funciona muito parecido com o que o pessoal aqui está acostumado com a Cefaz, ou seja, o fornecedor emite a duplicata na Cefaz, né, que é a CER, que são os registradores, o cliente, né, captura essa duplicata na Cefaz, né, ou seja, na CER, na registradora, e depois se manifesta lá. Então, manifesta o desconhecimento, manifesta a ciência, manifesta, né, a operação não realizada. Então, acho que funciona, tentando fazer uma analogia aqui, acho que funciona bem parecido. Né? Então, infelizmente, vocês vão ter que conviver com uma nova Cefaz, né? Espero que mais eficiente, né, Fernando? Mas... E sem fazer split payment e nem cobrar os impostos da reforma tributária. Exato. A gente falou que era
um tsunami e começou até a cair água aqui dentro já, né? Então, bom, acho que uma última pergunta aqui antes de abrir para o público, né? Sobre a liquidação, o Ricardo, você falou duas coisas, né? do Pix, né? E do boleto, né? Do boleto inteligente. O boleto inteligente, a ideia é que já nasça, né? Agora, junto com o início da duplicata escritural, mas, né, como o Fernando falou, acho que boa parte das empresas que está aqui não gosta de pagar boleto, né? Então, tem alguém aqui que tem política de não pagar boleto? Levanta a mão. Então, enfim, ou elas vão ter que se adequar e pagar o boleto, ou elas vão ter que esperar o Pix. Assim. Tem alguma previsão, já alguma projeção de quando que vai chegar o Pix dinâmico aí? Na verdade, Isaías, a gente tem a norma, como eu disse, ela traz a necessidade que certas funcionalidades sejam implementadas. Tá? Então, a gente se preocupou com o sacado, a gente se preocupa, né, com o fluxo financeiro, né, tanto para facilitar a vida do sacado, quanto para, uma vez que o sacado pague, essa informação tem que chegar no escriturador, né, para ele saber que aquela duplicata foi paga, tem que dar baixa nela. Tá? Então, o principal que a gente espera são de fato esses instrumentos inteligentes. Então, a gente está focando agora no boleto dinâmico, já há conversas, né, de se criar o Pix dinâmico, mas isso aí depende de uma priorização, né, a ser definida no âmbito da diretoria colegiada do Banco Central. Tá? Então, o boleto já existe uma norma editada, em breve a gente vai estar pedindo, né, tanto das signatárias de duplicatas, quanto da própria operadora do boleto, que é a Núcleo, um cronograma de implantação. Tá? Então, ele vai entrar um pouco depois da entrada do ecossistema, tá? Porque a ideia é que você tenha já sistema de estruturação operando para que o próprio instrumento inteligente possa ser testado, né, para ter certeza que ele vai funcionar bem. Tá? Mas nesse interim, enquanto não se cria, né, um Pix dinâmico, a gente tem outras esteiras de pagamento. Tá? Talvez assim, eu vou citar a principal, que é a esteira em que o fluxo financeiro passa pelo escriturador. Tá? Lembrando que o escriturador ele é uma instituição do mercado financeiro autorizada pelo Banco Central. Tá? Então, nessa esteira, o fluxo passa por uma conta do escriturador, né? O sacado informa quais as duplicatas estão sendo pagas por meio daquele dinheiro, daquele recurso, né? E o escriturador se encarrega, então, de redirecionar esse recurso para os titulares das duplicatas. Tá? E tem uma outra esteira, né, em que o sacado paga diretamente ao financiador, né, mas é uma situação em que, digamos, o financiador que recebeu esse recurso, ele tem que informar ao escriturador, recebi esse recurso, pode dar baixa nessa duplicata. Então, a gente exige que haja esse operacional para que possa ser feita essa comunicação, nessa baixa da duplicata. Tá? Mas, de fato, a gente espera que Pix dinâmico, né, e eu não sei nem se o nome vai ser Pix dinâmico, tá, gente? Mas a gente está só fazendo o paralelo com o boleto, né? Eles sejam os principais instrumentos que, de fato, é o mais seguro, né? O custo não passa por conta, né, de terceiros. O próprio sistema de liquidação, ele conversa com o sistema de estruturação, né? E faz, seja o SPI do Pix, seja a Núcleo do boleto, ele pega e faz o direcionamento dos recursos. Tá? Perfeito. E até uma informação, o produto da V360 ele já está previsto de fazer essa liquidação direto para o novo titular da duplicata. Então, enfim, quem não quiser pagar boleto e até a gente ter o Pix, acho que vocês vão ter uma alternativa que o V360 vai na registradora, consulta quem é o novo titular da duplicata, já muda no RP o domicílio bancário para vocês pagarem no lugar certo, ou então eventualmente vai, né, mudar lá para o domicílio da registradora para pagar em 2 etapas. Né? Fernando, só para fechar aqui, cara, antes de abrir para o público, você quer explicar um pouquinho da questão da manifestação, como é que vai funcionar esse processo de manifestação na registradora em relação ao duplicata? Bom, como foi apresentado aqui no material do Ricardo, quando você tem uma venda a prazo ou uma prestação de serviço a prazo, né, por um fornecedor de uma determinada empresa, isso vai dar origem a ou um instrumento nota fiscal emitida em função do serviço prestado ou da mercadoria vendida, ou vai dar origem a um boleto, um meio de pagamento. De alguma forma, essa informação vai ser capturada
né, por esses sistemas. No momento dessa captura, no momento em que alguém emite alguma coisa contra alguém, isso vai ser disponibilizado nesse ambiente, que aqui os pagadores têm acesso. Então, nós temos canais para isso, né? Um deles é uma API, e essa API, inclusive, é disponível nos serviços da V360. Por meio dessa API, qualquer fornecedor de qualquer das empresas aqui, se apontar que vendeu ou prestou um serviço para qualquer de vocês, isso vai aparecer nesse canal como uma nova informação de que esse fornecedor, CNPJ tal, nome tal, etc., apresentou que ele é credor de uma obrigação no valor de tanto, com essa data de vencimento, ou com essas parcelas, né, e que está associado a um documento fiscal desse número, essa chave, se for uma NFE mercantil, vai apresentar todas essas informações, né, e vai apresentar a forma de pagamento também para aquele instrumento, se aquilo é uma linha digitável de um boleto, por exemplo, se o combinado é cobrar por boleto, se é uma chave Pix, se for esse o combinado, ou até mesmo se for um domicílio, onde aquilo vai ser pago por meio de uma transferência entre contas, isso vai estar disponível nessa informação de consulta. E é por meio desse canal onde você enxerga tudo que você tem contra você. Imaginem, é um apelido que o Banco Central não gosta, mas a gente, para facilitar, às vezes chama de super DDA, né? Não é um DDA, porque o DDA está muito associado ao instrumento de boleto. Imaginem que não é condição que seja boleto. E a partir dali você passa a ter imagine um botão onde você pode dizer quero me manifestar, e você abre um cardápio de informações de manifestação que você pode fazer de forma automatizada. Você não precisa necessariamente ter uma interface para um funcionário ter que ficar entrando ali e fazer. Você pode ter regras de negócio já pré-definidas, como provavelmente muitos aqui fazem para os documentos fiscais, né? Que as manifestações acontecem nos documentos fiscais em função de regras de negócio que já estão pré-programadas nas soluções de tecnologia que são adotadas, e não necessariamente com a necessidade de cada um ter que ser varrido manualmente. Então, isso vai estar nessa estrutura, né, nesses endpoints de API, que estão integrados em soluções que o mercado já utiliza, né? Particularmente nas soluções da V360, toda essa experiência, toda essa jornada, como comentou o Ricardo, está integrada, e a possibilidade de automatizar todo esse processo. Tá? Então, o aceite ele não é obrigatório, nem que o pagador faça o aceite, e nem mesmo que o financiador, para negociar, dependa desse aceite. O aceite ele é facultativo, e é uma faculdade do devedor de reconhecer aquela obrigação como líquida e certa, na medida em que todas as condições daquela prestação de serviço ou venda de mercadoria foram atendidas. Tá? Então, essa manifestação vai ser feita nesse formato, e o ideal é que o mais automatizado possível, o mais sistemicamente possível, como as soluções da V360 se propõem a fazer também para o ambiente fiscal. Isso vai acontecer também no ambiente creditício e financeiro. Pessoal, a gente está bastante atrasado já, vamos abrir para 2 perguntinhas aqui. O Amir já está aqui com a gente há algum tempinho, até pedi desculpa para ele aí. Ele vem falar daqui a pouco sobre reforma tributária. Não, mentira, desculpa. Mas o pessoal está ansioso também pro happy hour aí, então vamos abrir para 2 perguntinhas. Alguém tem perguntas? Boa tarde, eu sou a Kézia da Copel, Companhia Paranense de Energia. Eu confesso que a gente foi pego de surpresa com esse assunto e a gente ficou bem preocupado. E vamos explorar o assunto, obviamente, para levar para a nossa empresa, para a gente se preparar para estar pronto para isso, né? Mas, de forma prática, eu sei que, como nós não conhecemos muito do assunto e soubemos agora, mas, de forma prática, para nós, o que muda? A gente, hoje, escritura a nota, e, obviamente, faz os pagamentos em geral, ou por transferência entre as contas, ou um boleto, que a gente atribui um código de barras lá e faz o pagamento, né? Esse outro documento vai ser uma espécie de código de barras que vai ter no documento e que vem anexo junto com a nota, e a gente escritura e lança isso no sistema para poder já ficar de forma automática ali, atrelado uma coisa com a outra, ou é um processo à parte que vai ter que ter uma plataforma que o Contas a Pagar vai ter que cuidar disso? Tem como explicar para nós?
de uma forma um pouco mais prática? Posso tentar aqui, o pessoal me complementa. Na prática é um documento à parte, tá? Até porque ele não nasce junto com a nota fiscal e não necessariamente ele nasce também, né? A nota fiscal é obrigatória, a duplicata ela só é obrigatória se o fornecedor quiser negociar aquele recebível. Se o fornecedor não for negociar aquele recebível, ele não precisa emitir duplicata. Tá? Como o Ricardo falou, muito provavelmente até o RP do fornecedor, daqui a pouco ele vai registrar automaticamente a duplicata. Então, assim, a duplicata, ela, né, com o mercado amadurecendo, ela vai nascer, independente se o fornecedor vai negociá-la ou não. Então, você vai ter várias duplicatas registradas contra a Copel, né? E aí o que você vai ter que fazer, assim, esse é um outro documento, assim como um boleto, assim como você hoje vai no DDA, né, captura o boleto, né, processa o boleto para associar o boleto à nota fiscal e pagar aquele título, a duplicata vai funcionar bem parecido. Você vai na registradora, né, captura esse documento, né, associa esse documento ao seu título, à sua nota fiscal que você tem que pagar. Diferente do, como o Fernando falou, diferente do boleto, que você não precisa se manifestar hoje, a duplicata, você vai na registradora e manifesta o aceite ou rejeição dessa duplicata, por exemplo, o valor está certo, mas o fornecedor colocou a data errada, né? A data como a data de pagamento, né, nem sempre vem na nota fiscal, e quando vem na nota fiscal, a empresa ignora e usa o que está no pedido, né, que é o acordo com o fornecedor. O pedido está 30 dias e o cara colocou 10 dias na duplicata. Rejeito, né? Então, assim, diferente da manifestação da Cefaz também, que ela é obrigatória, a manifestação na registradora ela é opcional. Mas a gente recomenda fortemente que pelo menos a rejeição você manifeste. Porque senão, como o Ricardo falou, uma duplicata ela não precisa nem de uma nota fiscal para nascer, ela pode nascer com base numa fatura. Então, assim, a probabilidade de você, dado que, né, o brasileiro ele é bem criativo, daqui a pouco vai estar nascendo um monte de duplicata contra vocês que não é devida, porque é fraude, né? E esse cara vai pegar essa duplicata, vai negociar no mercado, daqui a pouco tá o banco te protestando porque você não pagou aquela duplicata. Você fala, pô, como assim? Nem sei disso, né? Então, assim, pelo menos a rejeição da duplicata é importante, a gente está recomendando que as empresas façam, tá? E uma vez que você capturou a duplicata e se manifestou, se o fornecedor ceder aquela duplicata no mercado, ou seja, se ele vender aquela duplicata para um banco, para um fundo, ou se ele der aquela duplicata em garantia, etc., na prática, imagina que o CIT, o pessoal do CIT está aí, imagina que o CIT comprou aquela duplicata, né, do fornecedor. Daqui a 30 dias, quando você for pagar aquela nota fiscal, ao invés de pagar para o fornecedor, você vai ter que pagar para o CIT. E aí é onde entram os instrumentos de pagamento que o Ricardo comentou. Ou você vai pagar, ou o CIT vai emitir um boleto para você, onde no código de barra do boleto já tem o número da duplicata. E quando você pagar aquele boleto, a núclea lá que faz a liquidação do boleto já vai liquidar para o novo titular, né? Ou então, você, quando for mandar o Pix para o fornecedor, você vai ter que associar no Pix o número da duplicata, e aí, né, quando o banco for fazer a liquidação do Pix, ele já manda para o titular correto. Ou, né, se você não quiser nenhuma das duas coisas, ou até o Pix dinâmico surgir, quando você vai ter que mudar o seu domicílio bancário no RP para pagar direto pro CIT, ou então vai ter que pagar para a registradora fazer o pagamento direto para o titular. Então é isso, a sua cara representa bem o tamanho da mudança. É um processo que não existe. Exatamente, vão ter que criar esse processo. Né? Então, só alguns, né? Conciliação, manifestação, liquidação de duplicata, esses 3 processos vão ter que criar dentro de casa. É bom alguém avisar o meu CEO. A boa notícia é que o B360, né, já vai fazer isso automaticamente para vocês. Então, enfim, já facilita, né? Então o B360 já vai na registradora, já vai na CERC, já busca a duplicata, já concilia com o seu contas a pagar, já manifesta automaticamente com base nessa conciliação, e se a duplicata for negociada, a gente vai na registradora, pega o novo domicílio bancário e já muda no seu RP. Então é isso que a gente está se propondo aqui como solução. Tá? Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cleo, eu trabalho na coordenação de pagamento a fornecedores da Caixa Econômica. E aí, assim, a gente tem conhecimento que o Banco Central vem fazendo estudos sobre o Real Digital e o Drex, né? E isso vem sendo desenvolvido já há algum tempo. E aí, pensando nos instrumentos de pagamento da duplicata escritural, a gente ouviu sobre o boleto e o Pix dinâmico.
tem uma previsão ou estudo do Banco Central para que a moeda digital, o real digital, venha a ser um meio de pagamento a longo prazo? Essa parte do Drex é um projeto paralelo, tá? E ela tem sido desenvolvida por outra equipe, tem encontrado algumas dificuldades tecnológicas, né? Acho que quem está envolvido no projeto sabe que há questões de se garantir a privacidade, tem a questão de escalabilidade, tá? Então, não tem muito como antecipar, tá? Como é que vai ser o uso eventual dessa moeda digital, inclusive, associada a duplicado escritural, tá? Mas, como eu disse, né, a gente está indo com boleto dinâmico, né, e, em sequência, esse sim é algo mais certo, né, é uma questão mais da diretoria definir a questão da priorização, a gente vem com o PIX, né, que a gente sabe que está sendo amplamente utilizado. O Drex, aí eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de maturação, até para saber exatamente, né, como esse projeto vai encaminhar daqui para frente. Tá? Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, obrigado. Assim, acho que é uma mudança grande, né? Então, acho que o recado que fica aqui olhem para isso, né? Então, se preparem, comecem a estudar. A gente tem todas as normas, leis que o Ricardo citou aqui, a gente tem comentado. Então, assim, quem quiser avisa que a gente manda tudo. Vocês mandam para o jurídico de vocês, mandam para o compliance de vocês analisar e usem aí o jurídico, né? Como é um negócio regulatório também. Usem o jurídico de vocês para ajudar nesse convencimento aí, né, do CEO, do CFO, de acelerar esse projeto, porque acho que esse é um negócio super importante e quem não se mexer vai ser pego de calça curta, né? Então acho que é importante que vocês começarem a olhar, tá bom? Muito obrigado, Fernando, Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço.